Nesses momentos difíceis para todos, estamos aqui trabalhando para você ficar bem informado. O Grupo Folha da Manhã acredita que tudo logo vai passar, mas você também precisa fazer a sua parte. Cuide-se, previna-se, proteja os idosos, dedique-se mais à sua família, aos seus filhos e a quem você ama. Acredite, se a gente ficar em casa, tudo logo vai passar. Folha da Manhã, Folha 1, Folha FM. Sete horas 36 minutos em Campos. Você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição. Aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. E a partir de agora já com o streaming no Face, no YouTube e também na nossa página oficial folhafm98.com.br. Pelo Facebook você pode acessar aí Folha FM 98,3 e participar, né, aqui deste programa de hoje, que tem a presença do jornalista Arnaldo Neto em home office, né, em Atafona office hoje, né, e também com a presença da secretária Luciana Ecardi, que é a secretária municipal de Educação, e na pauta destacada por Arnaldo Neto, vem trazendo aqui vários assuntos importantes, entre eles o kit alimentação oferecido aos alunos da rede municipal, alternativas para a conclusão do ano letivo com a pandemia do novo coronavírus, mudanças na educação em Campos nos últimos anos, promovidas aí pela Secretaria de Educação. Arnaldo Neto, voltamos com você e eu trago o bom dia da secretária Luciana Ecardi. Na sequência você conversa também com a secretária, o Arnaldo. Luciana, bom dia, prazer, né, tê-la aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da rádio Folha FM. Vamos lá então, gente. Bom dia a todos, né? Mais uma vez. O Maurício Furel Batista, o Cláudio, foi o primeiro a perguntar aqui, ó, algum problema? Mas deve ser com a transmissão, que a gente entrou um pouquinho mais tarde, tivemos um probleminha aí. Sim. Pedir desculpa a todos que nos acompanham pelas redes sociais, sobretudo também, desculpa a Luciana aí, porque acabou a gente começar um pouquinho mais tarde a entrevista. Mas vamos aproveitar então o tempo que a gente tem, Luciana, para abordar alguns assuntos que estão em destaque e não poderia ser diferente. Acho que o assunto da semana passada foi com relação ao kit alimentação oferecido pela Prefeitura. Primeiro, destacar que a Secretaria de Educação, à época, a época do contrato, tinha à frente o Brandi Arenari, mas você já era subsecretário da pasta. Destacar também que o fato de a Prefeitura distribuir esses kits de alimentação foi um ponto positivo. O questionamento é com relação ao valor pago. Como vocês têm enfrentado essas denúncias com relação ao valor pago pelo kit de alimentação? É um contrato global de 10 milhões, um pouquinho mais de 10 milhões, e nesse contrato a oposição alega que a Prefeitura pagou R$ 64,00 por kit, enquanto a compra desse kit sairia por cerca de R$ 41,00 no comércio de Campos. A Folha fez uma matéria, eu fui ao supermercado e constatamos realmente que no comércio de Campos seria cerca de R$ 41 a R$ 43,00, dependendo do estabelecimento. Como que vocês estão lidando com essa situação? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar nesse assunto, Arnaldo, é o seguinte: a gente não está falando só de compra de alimento em si. O valor total desse contrato, ele engloba, além da compra de alimentos, toda a parte de distribuição, de logística de distribuição, tudo isso por conta da empresa contratada. É um contrato que nós fizemos com a previsão de 3 meses, então não são 10 milhões em um mês, e sim distribuído ao longo de 3 meses, além do valor do kit alimentação, tem toda a logística de distribuição dentro de uma rede que a gente sabe que nós temos 236 unidades num município muito extenso, com unidades totalmente distintas. Eu tenho unidade na Serrinha, eu tenho unidade na divisa de Campos com o Espírito Santo. Então, assim, todas essas unidades estão recebendo isso, toda essa parte de logística é feita por conta dessa empresa, e também toda a parte de empacotamento desses alimentos. Não, é diferente você ir no mercado e comprar um produto do que você ter esse produto, receber ele em casa sem custo nenhum adicional por isso. Qualquer compra que você faça hoje no comércio, se você
faz uma compra numa farmácia, você pede para te entregar em casa, e isso tem um custo que é acrescido ao valor final do produto. E o valor a mais no kit alimentação, justamente com os encargos de logística, de distribuição, que é por parte da empresa. Certo. Ontem não, na sexta-feira, quando a gente anunciou que a gente teria essa matéria, na sexta-feira à noite, e a gente trouxe na edição de ontem da Folha esse info, acho que, não vou lembrar aqui de cabeça os valores, mas a média foi em 42 e pouquinho mesmo. Isso. Aí na verdade, não, são dois valores, um de 41 e um de 46, não é isso? Isso. É porque são valores diferentes, porque um kit é destinado para crianças de creche e outro kit é destinado para crianças de escola. Por isso essa diferença de 2 valores. Isso. Aí eu cheguei até a publicar ontem essa nota da prefeitura que fala que o valor do kit fica entre 41 e 46. O que muda é todo esse contexto aí que está acontecendo de logística, tem a questão do imposto, tem a questão do lucro da própria empresa, né? E por isso você tem aí essa cotação de valor. E um fato interessante também que a prefeitura pontuou é que teria tentado aí comprar com fornecedores de campos, né? Você tem essa informação? Na verdade, o que acontece? Antes da merenda no município ser terceirizada, a merenda era comprada pela Secretaria de Educação. E aí nós temos já um banco de dados de cadastros de empresas. Quando nós paramos nossas atividades no dia 13 de abril, e aí na segunda-feira, no dia 16, nós já tínhamos essa preocupação, porque a gente sabe da importância da alimentação escolar na vida dos nossos alunos, entendeu? E aí a gente começou pensando como que a gente poderia, de alguma maneira, suprir essa alimentação nesse período que a gente sabe que as escolas são fechadas e que a gente não teria como fornecer o alimento. E aí a Secretaria ela já tem um banco de dados. Quando a gente começou a cotação, nós começamos a cotação em campos, com empresas de campos, não houve interesse por parte de empresas, justamente porque tem toda essa questão de logística, tem toda uma distribuição, não é fácil também, nós estamos falando em toneladas e toneladas de alimentos, visto que são 53 mil kits para os nossos alunos, então é uma quantidade grande de alimentos, e que as empresas não tiveram nem capacidade de entrega nesse momento. A gente precisava também que fosse uma compra rápida, no sentido de que a gente já tinha alguns dias parados, nós sabemos o impacto que isso causa na vida dos nossos alunos, uma vez que eles estão sem alimentação por parte da escola. Gostaria de destacar também a composição do kit. A composição do kit, ela considera a per capita por aluno. É importante a gente destacar isso, que isso é uma recomendação da FNDE, que os kits de merenda escolar, que eles sejam baseados em cima da per capita do aluno, em cima daquilo que o aluno consumiria na escola. Logicamente que a nossa alimentação no dia a dia, ela não se resume aos alimentos que estão no kit. Lógico que a gente tem frutas, verduras, outros alimentos que estão também incluídos na merenda escolar, mas que nesse momento a gente não tem como fazer isso, porque isso envolveria uma outra logística de caminhão, frigorífico, uma série de coisas que no momento a gente não tem condições de estar ofertando para os nossos alunos. Então o kit, lembrando que o kit é um kit por aluno. Se a mãe tem um filho matriculado na rede, ela recebe um kit. Se ela tiver 5 filhos, ela vai receber 5 kits, baseado na per capita que o aluno consumiria na unidade escolar. Você falou que a paralisação foi no dia 13 de abril, eu acho que seria 13 de março, né? 13 de março, isso, desculpa, corrigindo, 13 de março. Só para poder ficar bem claro aí que a gente já está há mais de um mês, né? Então é por isso que eu achei só alertar quanto a isso. Agora, e a preparação desse kit, Luciana? Você falou assim que é uma per capita por aluno. Isso envolveu outros setores da secretaria, acredito, né? Sobretudo essa questão aí da merenda escolar. Algum nutricionista acompanhou? Como que foi a montagem? Porque há uma crítica e, pelo menos assim, nesse momento a gente recebeu ligação de muita gente da oposição, deixando bem claro, muitos vereadores entraram em contato com a gente, que é jornalista, questionando a questão do kit. Por exemplo, o fato de ter 1 quilo de sal por kit, né? Por que esse sal não poderia ser substituído por um outro alimento, que 1 quilo de sal seria muito para o período de um mês. Isso foi pensado por uma equipe de nutrição. Há a possibilidade de mudar alguns itens desse kit, como você disse, o contrato global é para 3 meses, caso seja esse tempo de aulas, ainda esteja as aulas suspensas nesse tempo. Há a possibilidade de mudar a composição do kit, alguma coisa nesse sentido?
A pergunta que você fez tem muita coerência. A questão de 1 quilo de sal, logicamente que o aluno não consome 1 quilo de sal ao longo do mês, mas a gente também não pode trabalhar. Hoje a gente não trabalha mais com alimentos que a gente compra 100 gramas, 200 gramas no supermercado. Então, por isso a questão de ser 1 quilo de sal, porque a gente não teria como fragmentar isso. E, né, a questão do óleo também, um frasco de óleo, uma vez que a gente não tem também a possibilidade de colocar a quantidade que seria utilizada naquele momento. Em relação à questão da substituição, assim, de fato eu teria que consultar, porque não vou saber te responder agora essa questão de se a gente poderia ou não substituir algum item dessa cesta, mas ela foi baseada sim, portanto, tem arroz, tem feijão, tem itens que compõem a alimentação do aluno, que seria uma alimentação, lembrando que os nossos alunos, geralmente, quando eles chegam, eles fazem um lanche, esse lanche é um leite com achocolatado e biscoito, ou leite achocolatado e pão, e assim que o aluno termina suas atividades, ele almoça e vai para casa. Então, também lembrando que esse kit ele é referente a essa proporção de alimentação que esse aluno tem na escola. Nós não somos responsáveis por almoço e janta do aluno durante o período escolar. É importante a gente frisar isso, porque as pessoas começaram, não, mas isso daria para uma semana. Uma semana você falando em almoço e janta, o que a escola não é responsável no dia a dia por esse tipo de alimentação. Da mesma maneira como nós não somos. E aí, Arnaldo e Cláudio, eu gostaria de deixar bem claro que, assim, lógico que nós somos sensíveis ao momento que nós estamos passando, não só no nosso município, mas no país como um todo, em relação à dificuldade que as famílias têm para se manter a questão da alimentação. Logicamente que nós temos todo esse conhecimento e toda essa sensibilidade, mas nós, enquanto Secretaria de Educação, nós não podemos ser irresponsáveis também por assumir questões que não cabem à Secretaria de Educação nesse momento. Como eu falei desde o início, a nossa preocupação sempre foi garantir que esse aluno tivesse uma alimentação, mas a gente tinha que garantir dentro daquilo que a escola, no dia a dia, é responsável pelo aluno. Entendi. Agora, como que está funcionando a questão de distribuição? Tem alguns casos, inclusive na própria matéria que a gente publicou, tinha gente falando que estava aguardando ligação e ainda não tinha recebido ligação. Como que está funcionando esse esquema de distribuição? O primeiro lote já foi totalmente distribuído, como você falou, uma rede complexa, uma rede, né, com 53 mil alunos, é a maior população de muita cidade aqui da região, é maior que São João da Barra, do que São Francisco, do que Carapebus, que Samã. Acho que só não vai ser maior do que Macaé, que é outra cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Mas, enfim, é uma rede muito complexa. E essa distribuição, como que está acontecendo? Então, até hoje, nós já distribuímos um total de 33.221 kits. Então, mais de 160 escolas já receberam. A parte de comunicação, de informação dos pais, da hora de retirada do kit, porque as escolas estão se organizando com horários definidos para que não haja aglomeração, isso é por parte da escola. E aí cada escola se organiza de uma maneira, geralmente os diretores eles estão fazendo contato ou por telefone ou deixando no portão da escola o cronograma de entrega. Então, sempre pedir aos ouvintes que possam passar pela escola e olhar no portão da escola, que geralmente essa informação está lá. O dia de entrega, logicamente que os diretores, eles só colocam esse cronograma de entrega a partir do momento que eles recebem. Então, assim que eles são avisados, a logística está funcionando na véspera, o departamento de nutrição ele é informado qual a escola que vai receber no dia seguinte, e aí o departamento faz o contato com a escola, já avisando já que a escola recebe no dia seguinte, e aí o diretor já organiza já com a equipe dele a entrega aos pais. Luciane, pelo planejamento de vocês, esse kit ele é referente ao mês de março, ou seria o mês de abril, ou vocês não planejaram isso em relação a mês? Como que foi feito esse planejamento? Porque, por exemplo, nós já estamos no dia 20, né? Nós já estamos caminhando, essa semana é uma semana morta, já é um problema que a aula está suspensa, mas de maneira geral é semana morta porque feriado amanhã, feriado na quinta, então a semana que caminha mais devagar. Aqui em São João, por exemplo, feriado hoje, caminha mais devagar ainda. Mas esse planejamento de vocês é com relação ao mês de abril, já está pensando no segundo lote em maio, como que está essa questão? Isso, nós começamos a nossa distribuição no dia 7 de abril. No nosso entendimento, esse kit ele é referente ao mês de abril, até porque a segunda quinzena de março, quando nós encerramos nossas atividades, nós consideramos como recesso escolar. Então, tem uma questão legal aí que no período da segunda semana de março, a Secretaria estaria em recesso escolar, entendeu? Então, no período de recesso, a gente não oferta alimentação para os nossos alunos, entendeu? Então, nós estamos contabilizando como mês de abril e aí, sim, dependendo do período que possa se estender essa pandemia, a gente vai estar aí ofertando esses kits nos próximos meses.
Aí o contrato prevê até 3 meses, né? Isso, o contrato prevê até 3 meses, aí é o tempo também que a gente tem para, se de fato vai se estender ou não, a gente faríamos um novo planejamento nesse sentido. A gente está falando sobre essa questão do kit alimentar, kit alimentação, que é um ponto delicado, mas você também assumiu a secretaria em um outro momento de um outro contrato. Eu vou falar logo sobre essas questões financeiras todas no primeiro bloco e deixar planejamento educacional para os próximos. Você assumiu num momento também muito delicado com relação a uma outra questão do TCE ter levantado a possibilidade de multa ao secretário Brandi. Seu nome aparece no processo como subsecretário também, mas a multa é ao secretário Brandi e ao prefeito Rafael, no valor de 7 milhões com relação a essas terceirizações na merenda que você colocou. Irresponsavelmente, alguns veículos de comunicação disseram que o TCE multou o prefeito e o secretário. Na verdade, não foi isso. Para a gente deixar bem claro, o que aconteceu é que o TCE já preparou ali o que pode acontecer, mas abriu prazo para a defesa do secretário e do prefeito. Você tem acompanhado isso? Você sabe em que pé está essa situação? E como que está a situação dessas empresas que são citadas nesse processo junto à prefeitura, junto à Secretaria de Educação hoje? Primeiramente, deixar claro que esse questionamento do TCE não questiona o processo de licitação, ele questiona a execução do serviço das empresas. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que não existe condenação nenhuma, não existe nenhum agente público multado nesse momento, como foi vinculado em alguns veículos de comunicação. Segundo ponto. O que acontece? O TCE, todo contrato que tem, ele faz a equipe técnica do TCE, ele faz vistorias. E aí foi feito em maio de 2019 uma vistoria nas escolas de campus e alguns apontamentos que eles chamam de achados. Alguns achados foram feitos e aí o TCE ele pede explicações em relação a esses achados que foram encontrados nessa visita do TCE. Ele dá um prazo para que a prefeitura possa se explicar, possa, logicamente, que tudo isso, apresentar provas, documentos, todos os documentos comprovatórios em relação ao que ele questionou e aí sim, diante das provas, ele vai analisar se é passível de multa ou não. Deixar bem claro que todos os apontamentos que o TCE fez, a Secretaria já tinha tomado providências em relação a isso. Esses achados eles já tinham sido notificados à Secretaria, e aí a Secretaria, diante do seu corpo técnico, diante dos fiscais do processo, já tinham tomado providências em relação a isso, e são essas provas, essas providências que serão enviadas ao TCE agora, para que ele possa analisar o que foi, de fato, efetuado pelos agentes que estão envolvidos nesse processo de fiscalização da merenda escolar. Então, deixar bem claro isso, não houve multa, houve sim pedido de esclarecimentos em relação ao que eles acharam, e aí tem algumas questões, eles questionam a questão do número de merendeiras, foi notificada às empresas em relação a isso, ao número de merendeiras, e aí as empresas, diante da resposta que as empresas, essas respostas serão enviadas ao TCE. Houve também um questionamento em relação à questão da contagem, porque o município, ele não... Na verdade, a merenda não é em cima da quantidade de pratos servidos, mas em cima da frequência diária dos alunos. Gostaria de destacar também que essa questão, antes desse processo ser licitado, ele foi enviado ao TCE, então o TCE já tinha ideia de que seria contado em cima do número de frequência de alunos. Gostaria de destacar também que em maio, quando eles estiveram aqui, que eles verificaram essa questão, eles também não houve nenhum apontamento por parte do TCE, que era para a gente deixar de fazer dessa maneira e começar a fazer pela contagem de pratos. Então, isso é importante frisar também, que não houve nenhuma recomendação e o município descumpriu essa recomendação. Tem também um questionamento em relação a uma carne que eles encontraram, que o percentual de gordura estipulado no contrato é de 15%, eles encontraram uma carne com 23%. Deixar claro que assim que a gente identificou isso, alguns pagamentos foram retidos, as empresas não receberam, uma vez que nós constatamos que ela não estava cumprindo com aquilo que estava no contrato. Então, são essas provas que a gente vai enviar ao TCE. Tem também um dos apontamentos que ele coloca em relação à questão de duplicidade de pagamento em relação à agricultura familiar. Deixar claro o que aconteceu. Foram mercadorias que foram entregues para a gente antes do contrato, mercadorias que nós recebemos por volta de setembro, que a gente ainda não tinha o contrato de merenda, só que essas notas elas foram pagas ao final do ano. E aí sim, no entendimento do TCE, essas notas seriam sido pagas durante um processo já
de terceirização da merenda, quando na verdade não foi. E toda essa documentação, todos esses comprovantes do que a gente tem de fato apurado serão enviados ao TCE para que eles possam analisar. Eles não contestam em algum ponto ali a questão de armazenamento do material em si, né, dos alimentos. Isso também foi revisto, porque, como você estava falando, era um momento de mudança, né? Vocês acompanharam isso? Como que está essa relação? Todas as escolas têm merendeiras, estão sendo atendidas como prevê o contrato, tem reclamam também da questão de uniforme, de material utilizado. Desse panorama que você falou que foi de maio de 2019 para o de hoje, em abril de 2020, vamos botar para março de 2020, até quando estava funcionando, teve alguma mudança? Melhorou essa situação ou ainda tem problemas nesse sentido que foram levantados lá pelo TCE? Não, logicamente que a gente, como eu te falei, foi uma visita técnica em maio, muita coisa de maio para cá mudou, muitas notificações por parte da Secretaria em relação à questão da empresa, cobrando melhorias, todo o processo de contrato, todo mundo sabe que quando você começa um contrato, você vai fazendo ajustes ao longo desse contrato, e o nosso papel enquanto fiscais são justamente esse, de cobrar as empresas que eles cumpram exatamente aquilo que está no contrato, entendeu? Então, questão de merendeira, questão de troca de utensílios, uma série de questões que ao longo do tempo, e aí não é uma coisa que é pontual só por conta de visita técnica do TCE, mas toda vez que a gente encontra alguma coisa, ou que também os nossos diretores, eles são fiscais diários também desse contrato, uma vez que eles estão lá no dia a dia, e a todo momento a gente faz reuniões orientando aos diretores que eles possam notificar a secretaria quando qualquer coisa divergente daquilo que a gente passa para eles em relação ao que o contrato diz. Nós fizemos questão disso, nós reunimos todos os nossos diretores, nós apresentamos a ele o que o contrato dizia, os itens que estavam no contrato, a questão de utensílio, orientando a eles nesse sentido, olha, qualquer coisa, qualquer equipamento que possa queimar, que vocês possam notificar imediatamente para que a gente possa fazer a cobrança para a empresa em relação a essas questões contratuais. Então, assim, é um contrato que o tempo todo você vai fazendo um ajuste, você vai fazendo cobrança para que ele possa girar da melhor maneira possível, entendeu? Entendi. Agora, lá na recomendação do TCS, eles apontam 3 empresas. Essas 3 empresas continuam prestando serviço ao município ou houve adequação? Então, portanto, eu estou te falando, houve mudança no sentido, uma dessas empresas saiu, entendeu? Hoje nós temos 2 empresas que prestam serviço, então você vê que de fato, essa vistoria foi uma vistoria que aconteceu em maio, na verdade, quando a gente ainda tinha uma terceira empresa, mas que essa terceira empresa, por opção própria, resolveu sair do contrato, e as 2 empresas que já estavam no contrato assumiram o lote que era dessa terceira empresa responsável. Aí eu vou aproveitar o gancho para voltar lá ao começo da nossa conversa com relação ao kit alimentação. A empresa que fornece esse kit alimentação tem vínculo com essas? É uma empresa totalmente diferente? Como que foi o processo? Olha, o processo de compra foi com as empresas que nós temos no nosso cadastro, no nosso banco de dados, entendeu? Então, já foi uma empresa que em algum momento forneceu, como eu te falei, inicialmente, sim, antes da merenda ser terceirizada, existia todo um cadastro de compra que a Secretaria fazia compra direto com essas empresas, entendeu? Mas não necessariamente essas 2, então, né? Só para ficar claro. Não necessariamente, até porque, e deixar claro também... Deixar claro também, Arnaldo, que algumas pessoas questionaram, por que a Secretaria não utiliza esses alimentos que já estavam nas escolas, entendeu? Lembrando que no nosso contrato, essa parte de alimentos, o nosso contrato, ele diz do alimento já processado, do alimento já feito e entregue aos alunos. Então, toda a parte de estoque de alimentos, ele é da empresa. A Secretaria não tem responsabilidade em cima desses alimentos, e a gente não poderia distribuir esses alimentos uma vez que a empresa recolheu. Logo assim, nós encerramos as nossas atividades, a empresa recolheu esses alimentos, e aí são alimentos que não foram pagos ainda. Nós só pagamos por aquilo que efetivamente é destinado ao aluno. Então, até para sanar essa dúvida que algumas pessoas ficaram questionando, mas por que não utilizam os estoques, por que não distribuem os estoques? Porque, de fato, são objetos diferentes, a gente não poderia fazer isso dentro do contrato já existente, e aí sim, os contratos estão suspensos e foi feita essa nova compra desses kits alimentares. Para ficar no entendimento mais popular, digamos assim, a prefeitura paga pela refeição que é destinada ao aluno pronta, não paga pelo alimento, pelo que a empresa compra, né? A empresa recebe pelo prato que é servido ao aluno.
Exatamente. Eu estou esclarecendo porque, assim, logo que saiu a questão da compra, as pessoas falam, mas por que não distribui o que já tem já nas coisas? Porque, de fato, esses alimentos que ainda não foram cozidos, que ainda não foram preparados, eles não são da prefeitura, eles são das empresas, e aí cada empresa vai trabalhar, vai recolher, vai fazer aquilo que lhe cabe, entendeu? O nosso contrato, e aí são objetos diferentes, eu não poderia servir esse mesmo alimento, uma vez que são processos diferentes e são objetos diferentes. Por isso que foi feita uma nova compra desses alimentos. Beleza, Nogueira, 8h01, acho que a gente vai para o primeiro intervalo? Podemos fazer o intervalo agora, a gente volta na sequência com a Luciana. Eu tenho só uma pergunta, Luciana, com relação ainda aos kits, e é simples, Arnaldo, só para fechar esse bloco então. Sim, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Luciana, só com relação às escolas que ainda não receberam os kits, tem ainda escolas aqui mesmo da área central que ainda não recebeu o kit, ou que não receberam. Qual é o procedimento que tem que ser feito, tomado aí pelos diretores, ou são vocês que estão controlando tudo isso? Como eu te falei, toda essa parte de distribuição não é feito pela Secretaria de Educação, e sim pela empresa que foi contratada. O que acontece é que nós, Secretaria, somos informados no dia anterior quais serão as escolas que serão entregues no dia seguinte. E aí a Secretaria, através do Departamento de Nutrição, faz contato com o diretor, informando que ele vai receber, até porque ele tem que estar na escola para receber, para conferir, para assinar a nota do que ele está recebendo. E aí o diretor, de acordo com a capacidade logística que ele tem de distribuição. Lembrando, gente, nós temos escolas grandes que fizeram distribuição em 3 dias para evitar aglomerações, entendeu? Então, cada escola, quando o diretor ele recebe os kits de alimentação dele, ele vai fazer contato com os pais, ele vai deixar no portão da escola o cronograma de entrega. Nós temos, sim, algumas unidades centrais que ainda não receberam, como eu te falei. A gente está no processo de distribuição ainda, acredito que até o final dessa semana, lembrando que amanhã, feriado, a gente também vai estar distribuindo, no sábado também foi distribuído esses kits escolares, eu acredito que até sexta-feira a gente deve finalizar aí esse montante de distribuição, totalizando 53 mil que estão previstos na nossa distribuição. Muito bem, bom, são 8h02. Vamos fazer um rápido intervalo então, Arnaldo e Luciana Ecardi. Com 2 minutos só a gente volta, e você que está em casa também acompanhando o Folha no Ar, primeira edição, né, continue conosco. Estamos com a secretária municipal de Educação de Campos, a Luciana Ecardi, e hoje o jornalista Arnaldo, na semana de Arnaldo Neto. Não, estou rindo aqui por conta dos feriados. As 2 semanas de feriados. Muito bom. Também se bem, Arnaldo, que com feriado ou sem feriado, para a maioria tá parecendo tudo feriado, né? Não é o nosso caso. Mas aqui, não é o nosso caso. Aqui a gente pode falar uma coisa, tá? O trabalho home office ele é mais puxado do que quando a gente está trabalhando no nosso ambiente de trabalho, né? Acho que a gente não consegue se desligar, fica o dia inteiro preso com a questão do trabalho. É bem puxado. É bem puxado, sim. Luciana não está em home office, né, Luciana? Só agora, né? A maioria também tem que estar aí coordenando, participando, não é fácil. Não, com toda certeza. A gente tem trabalhado, logicamente que a equipe está muito reduzida, a secretaria praticamente toda está trabalhando de casa, mas a gente tem que diariamente ir na secretaria, até porque eu tenho acompanhado de perto todo esse processo de distribuição, e isso às vezes a gente precisa de alguma maneira fazer alguma intervenção, existe uma cobrança, eu sei que algumas escolas a gente tem uma necessidade de entrega mais imediata, então toda essa parte de coordenação a gente está fazendo com uma equipe mais reduzida, mas diariamente a gente tem comparecido à secretaria, sim. Perfeito. Bom, 8h04 em Campos. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. A Proteus, moderna empresa especializada